Então, vamos esboçar o gráfico da função f de x igual a x sobre 1 mais 2x quadrado. Então, primeiro, vamos derivar, né? Então, a f' vai ser derivada de cima, que é 1, vezes a de baixo, menos o termo de cima, vezes a derivada de baixo, que é 4x, sobre a parte de baixo ao quadrado. Agora, abrindo aqui, vai ficar 1 mais 2x quadrado, menos 4x quadrado, aqui repete, e aqui fica 1 menos 2x quadrado sobre aqui repete de novo. Agora a gente precisa analisar o sinal da derivada, então primeiro vamos ver as raízes do numerador. Então, 1 menos 2x quadrado igual a 0, 6 somente c, x quadrado é igual a meio, que é igual, 6 somente c, x é mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então, a gente vai agora pegar esses dois pontos, menos raiz de 2 e raiz de 2 sobre 2, e analisar o sinal. Bom, então, o numerador, 1 menos 2x quadrado, ele tem raiz em 0, eles têm raiz em menos raiz de 2 e em raiz de 2 sobre 2. Agora, isso aqui é sempre positivo, então aqui não acontece nada. Tá? Bom, então, aqui ele vale 0, aqui vale 0. Como é um polinômio de grau 2 com coeficiente menos 2, então a concavidade é para baixo, e aqui vai ser negativo, positivo e negativo. Então agora multiplicando esses dois a gente vai ter a f', então vai ser menos com mais vai dar menos, aqui dá 0, aqui mais com mais é mais, 0 com mais dá 0, menos com mais dá menos. Portanto a função vai ser, como a f' é negativa, aqui ele decresce, aí depois aqui a derivada é 0, aqui cresce, aqui a derivada é 0 e aqui decresce. Tá? Então, nesse caso, a gente tem dois pontos, que um vai ser um ponto de mínimo local, e aqui vai ser um ponto de máximo local. Agora, então, falta a gente analisar os limites quando vai para menos infinito e quando vai para mais infinito. Então, vamos calcular o limite para menos infinito primeiro. Então, como é uma fração de polinômios que vai para infinito, a gente puxa o grau mais alto em cima e embaixo. Então, em cima a gente puxa x, então vai ficar x vezes 1. E embaixo a gente puxa x quadrado, e dividindo aqui vai ficar 1 sobre x quadrado mais 2. Então, agora a gente corta aqui. Então, esse vai para menos infinito, aqui é 1. Esse aqui vai para 2, então eu sei que ele vai para 0, mas pela multiplicação aqui, ele é um número negativo, então ele vai para 0 pela esquerda. Agora, esse daqui, é a mesma coisa, a gente puxa o x quadrado, agora o x vai para mais infinito, isso aqui é positivo, então eu sei que ele vai para 0, só que é um número positivo, então ele vai para 0 pela direita. Bom, então aqui, calculando o f de menos raiz de 2 sobre 2 vai dar menos raiz de 2 sobre 4. E f de raiz de 2 sobre 2 vai dar raiz de 2 sobre 4, que são os dois pontos que a gente encontrou onde muda o crescimento e decrescimento da f. Então eu sei que aqui era um ponto onde ele decresce antes e cresce depois. E aqui é um ponto onde ele cresce antes e decresce depois. E aí eu sei que a partir desse ponto, quando a gente vai para menos infinito, ele se aproxima de 0 pela esquerda, e quando está nesse ponto, ele começa a se aproximar de 0 pela direita. Então, como aqui é um ponto de máximo, a curvatura vai ficar para baixo, e quando ele chega para cá, a curvatura tem que ficar para cima. Então, em algum momento, a curvatura vai mudar. E aqui é a mesma coisa. A curvatura aqui, como é ponto de mínimo, a curvatura é para cima, e quando ele começa a encostar aqui, ele vai ter que ser, a curvatura vai ter que ser para baixo. Tá? Então agora só falta dizer o que acontece aqui. Então eu sei que aqui é negativo e aqui é positivo, então em algum momento, pelo menos, nesse trecho aqui ele é crescente, em algum momento ele vai cortar no 0, então a gente pode ver que isso acontece exatamente no ponto 0. Pelo valor da função. Tá? Então aqui, de novo, aqui a curvatura está para cima, aqui a curvatura está para baixo, então em algum momento ele vai ter que trocar de curvatura. A gente pode calcular exatamente o ponto quando dá para calcular a segunda derivada.
Nesse caso dá, então a gente vai calcular a segunda derivada e depois vai tentar melhorar um pouco o gráfico. Bom, então, fazer a segunda derivada é derivar a primeira derivada. Aqui. A primeira derivada é 1 menos 2x² sobre 1 mais 2x² ao quadrado. Então a derivada disso vai ficar, aqui em cima é menos 4x a derivada, copia embaixo, menos o de cima, vezes a derivada de baixo, então vai ficar 2, vezes a derivada, isso aqui, né? Vezes 1 mais 2x², vezes a derivada de dentro, que é 4x, e aqui ao quadrado, né? Então aqui era 2 e vai ficar a quarta. Agora a gente puxa 1 mais 2x², aí vai ficar menos 4x, 1 mais 2x², porque aqui era o quadrado, então a gente puxa 1 para cá, menos 1 menos 2x² vezes 8x. Tá? Agora, aqui a gente pode puxar o 4x, vai ficar 4x de... já coloco um menos aqui, então vai ficar menos 1 menos 2x², e aqui sobra um 2, então vai ficar menos 2 mais 4x² sobre 1 mais 2x² ao cubo. Agora, reagrupando aqui, vai sobrar 2x² menos 3. Então eu vou ter que f duas linhas de x vai ser 4x vezes 2x² menos 3 sobre 1 mais 2x² ao cubo. Então, f duas linhas de x, a gente viu que é 4x vezes 2x² menos 3 sobre 1 mais 2x² sobre 3. Então, para analisar o sinal, a gente vai analisar o sinal de cada pedaço. Então, primeiro vamos ver os zeros, né? O 4x, ele é 0, se somente c o x é 0. 2x² menos 3 é 0, se somente cx² igual a 3 sobre 2. Se somente cx é mais ou menos raiz quadrada de 3 meios. E esse daqui, ele não tem raiz, ele é sempre positivo. Bom, então, aqui está a tabelinha que a gente tinha antes do crescimento da f. Então, ela mudava aqui e aqui, que eram as raízes de f'. Aquela é decrescente, aquela era crescente e aquela era decrescente. E agora a gente colocou os pontos que apareceram das raízes dos fatores, né? Então, esse aqui é a raiz de 4x e esses dois pontos são as raízes de 2x² menos 3. Então, aqui é um polinomial de grau 1 com coeficiente positivo, então aqui é menos, depois aqui é mais. Esse aqui é um polinomial de grau 2 com coeficiente positivo, então antes da primeira raiz é positivo, entre as duas raízes vai ser negativo, e depois a segunda raiz vai ser positivo de novo, e esse aqui é sempre positivo, então vai dar positivo. Agora, o f duas linhas é o produto desses três aqui, então vai ficar menos, aqui vai dar 0, aqui vai dar mais, né, que são dois menos, aqui vai dar mais, aqui vai dar mais de novo, aqui dá 0, aqui dá menos, aqui eu tenho menos, aqui eu tenho menos, aqui eu tenho 0 e aqui eu vou ter mais, que são só positivos. Tá? Então agora a gente vai juntar essa informação da segunda derivada com a do crescimento e decrescimento. Quando ele é menos, a curvatura é para baixo. Então como ele está decrescente, então a curvatura dele vai ser nesse formato aqui. Tá? Aqui depois ele decresce e a curvatura é para cima. Tá? Então aqui tinha a curvatura era para baixo, aqui é para cima, então a gente chama isso aqui de ponto de inflexão. Aqui é um ponto de mínimo, então a curvatura é para cima, aqui ele continua com curvatura para cima, e aqui a função continua crescente, só que a curvatura fica para baixo. Então aqui de novo é um ponto de inflexão, aqui é um ponto de máximo local, depois aqui ele decresce com curvatura para baixo, e depois desse ponto aqui ele decresce com curvatura para cima, então de novo aqui é um ponto de inflexão porque mudou a curvatura. Tá? Então agora a gente vai pegar essa informação e fazer o gráfico de novo. Bom, então aqui só as informações que a gente coletou. Aqui a curvatura antes de menos raiz de 3 sobre 2, ela era decrescente com curvatura para baixo. Depois aqui tem um ponto de inflexão que muda de curvatura. Aqui é o ponto de mínimo. Certo? Então primeiro a gente plota esses 4 pontos que aparecem aqui. Esses 5 pontos, aliás, né? Esses
esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. E depois vai completando. A gente já viu que isso aqui ia para 0 pela esquerda, aqui ia para 0 pela direita. E aqui mudava de curvatura, que está o que está aqui, tá certo? Então, quer dizer, agora você tem com certeza que as curvaturas só mudam nesses pontos indicados. E antes a gente estava mais ou menos chutando qual que era o comportamento do gráfico.